Nós temos um desafio nessa tarde. Nós vamos falar sobre a igreja na era digital. Queria só que os nossos irmãos nos ajudassem a remover tudo isso, porque vamos falar, e essa conversa vai ser dirigida pelo pastor Quilandani. Por favor, movam só isso. Ok, pastor Quilandani, pastor Quilandani, faz favor, toma já o seu lugar. Convidamos a irmã Tamara, por favor, venha, vamos bater palmas para ela. Seja bem-vinda, vai sentar no meio. O irmão Cálice, por favor. Faz favor, irmão. São pessoas diferentes, em diferentes áreas, mas nós tivemos eu tenho acompanhado particularmente o trabalho do Cálice, trabalho extraordinário. O Cálice é um designer gráfico. Todo o trabalho que nós temos feito nos últimos anos sobre Global Leadership Summit, ele é que tem feito isso, inclusivamente o trabalho gráfico dessa conferência. Ele é extraordinário. E temos aí um engenheiro eletrotécnico, um engenheiro de telecomunicações. Eu creio que ele vai saber falar muito bem. A irmã Tamara, que vocês conhecem, ela é gestora, mas também é uma influenciadora digital. Então, vamos. Pastor Quilandani, obrigado. Graça e paz, amados. Obrigado, meus convidados. Obrigado por terem aceito este convite. Vamos ter uma conversa assim, relaxante, né? Domingo à tarde. Já viemos do culto. Aliás, estamos online. Eu queria pedir a todos vocês, então, tira aí um minutinho para partilhar a nossa live. Está a passar no perfil do Matumona Mambo, por favor. Tens a autorização de usar telemóvel agora para partilhar, digamos assim, a live que está a ser transmitido no perfil Matumona Mambo. Partilha, por favor, para um número suficiente de pessoas, que tenho certeza de que vai ser uma grande bênção. Prezados irmãos, eu tenho aqui uma introdução muito interessante. Estamos a viver uma geração mais conectada da história. O mundo agora é online. Nunca tivemos tanta informação e, ao mesmo tempo, nunca fomos tão distraídos. A pergunta é, onde é que a igreja se encaixa nesse cenário? Vivemos numa era em que o clique rápido, vídeos curtos, das notificações constantes, é toda hora. Plataformas como Instagram, TikTok, YouTube moldam opiniões, comportamento, até valores eternos. Esta tarde, não queremos falar sobre tecnologia, mas queremos falar sobre como é que essa tecnologia influencia as nossas vidas dia a dia. Uma pergunta muito rápida e vou priorizar a ministra Tamara. O que significa era digital? Graça e paz a todos, boa tarde. Eu sabia que ia sofrer, né? Sendo a única mulher. E também descobri hoje que sou influencer digital. Não sabia que era. Mas pronto, na jornada com Deus vamos descobrindo algumas coisas, né? Queria agradecer antes, sei que o tempo é curto, queria agradecer ao meu pastor que ali está, pastor Júlio Calado, as pessoas que nos acompanham e em particular o pastor Matumona e a sua esposa pelo convite. Bem, era digital, é essa a pergunta, não é? O que é a era digital? A era digital, eu penso que de uma forma simples, é a parte que nos conecta com a tecnologia. A era em si é o tempo, né, onde as pessoas têm se conectado mais ao mundo digital e nós que temos usado essas ferramentas que é para alavancar aquilo que é a nossa missão quanto ao reino de Deus, vamos usando ferramentas, né, como Facebook, YouTube, Instagram, mas a era em si é esse tempo que nós temos dedicado para
usarmos não apenas, né, aquilo que nós fazemos enquanto estamos aqui reunidos, né, no espaço físico, mas usamos então os canais digitais que é para transmitirmos alguma coisa, cada um na sua área, mas eu entendo de uma forma simples como a era digital esta fase, né? E sei que mais pela frente vamos falar um bocado sobre como começou desde a fase da pandemia. Muito bem, engenheiro. Até que ponto, engenheiro de telecomunicações, eu penso que na sua atuação deve ser algo diário, né? Até que ponto, digamos assim, como é que você pode falar sobre a era digital? Qual é a sua opinião em relação a isso? Pela pergunta, desde já agradeço a Deus Todo-Poderoso por esse privilégio que me deu de estar aqui em pé. E depois agradeço ao pastor Matumona. Eu, por acaso, nunca o vi pessoalmente, apenas hoje o vejo. Portanto, só lhe vê online. Online apenas, exatamente. Então... Já o conheço virtualmente, ok. mas nunca o vi pessoalmente. Muito bem. Exatamente. E mais uma das vantagens em si, não é? Que é conectar pessoas a longa distância, mesmo que nunca se tenham visto um dia na vida. Portanto, quando ele falou comigo, eu gostei bastante, tratou-me muito bem, mas eu sabia que pastor, pela pedagogia, tendem a tratar bem, mas hoje descobri que ele é engenheiro, então eu percebi que é a unção da engenharia que lhe fez tratar bem o outro engenheiro, não é? Então, agradeço profundamente por esse convite mesmo. Portanto, situar aqui, a nossa irmã já deu um reforço extraordinário. Basicamente, existem dois conceitos que nós temos que colocar em mente: o mundo analógico e o mundo digital. Portanto, o analógico é o uso da voz, a tua voz normal, para se comunicar e não só. Só que ao passar do tempo, a ciência evoluiu e entrou esse aspecto de comunicação a longa distância. Não é? É basicamente aquilo que nós chamamos de telecomunicações. Portanto, a telecomunicações é praticamente a comunicação a longa distância. Portanto, de uma forma resumida, o digital é essa transição de conectar as pessoas a longa distância, de digitalizar tudo aquilo que anteriormente era considerado como analógico, passa agora a estar no mundo digital, não é? Em que o padrão de funcionamento muda. O analógico tem um padrão e o digital também tem um outro padrão. Basicamente, a era digital se sustenta neste conceito, a transição do analógico para o digital. Carlos, enquanto o Esdras falava que conheceu o pastor Matumona pela online, né, digital, certo. Até que ponto a tecnologia nos afasta ou nos aproxima de Deus? Muito obrigado em primeiro lugar. Agradeço a Deus por estar aqui e pelo privilégio. É um convite que eu já venho a esquivar por muito tempo, mas hoje eu fui pego e estou aqui com os irmãos para responder a esse convite. Obrigado ao pastor Matumona e à mamã Júlia. Que Deus abençoe. E estamos aqui. Bem, até que ponto a tecnologia nos afasta ou nos aproxima de Deus? Bem, a tecnologia nos afasta quando temos a falta de conhecimento. Por que é que eu vou por esse caminho? Por causa do facto de que muitas vezes a tecnologia é associada a coisas do inimigo, nós temos a tendência de pensar que com ela não teríamos aproximação, não poderíamos nos aproximar. Como é que eu posso colocar isso? Ela começa a nos afastar quando fazemos ela substituir aquilo que nós podíamos fazer diretamente com Deus. Um exemplo muito prático é o que se falou na introdução. Muitas pessoas, depois da Covid, desistiram de participar de forma presencial nas igrejas locais, e decidiram continuar a cultuar em casa de forma online. Esse comportamento, por mais bonito, romantizado que pareça, é muito nocivo, porque as pessoas começam a se tornar frias espiritualmente
porque estão a pensar que se conectam com Deus mais no digital do que o normal, porque o digital é apenas um meio, é apenas um chamariz, é apenas uma espécie de conexão, mas é necessário que as pessoas criem o costume de se reunir de forma presencial. Ministra Tamara, Todo lado, nós individualmente não conseguimos estar em todo lado. Portanto, ela vem trazer aqui esta base, ela vem trazer essa facilidade, não é, que é para propagarmos o Evangelho da forma certa. Então, tem a questão da intenção quando vamos usar a tecnologia. engenheiro, até que ponto a exposição das telas, elas podem enfraquecer a espiritualidade de crentes? Porque se nós vermos a estatística de pessoas que ficam online, é muito, muito elevado agora, é muita gente online, né, virtualmente. Até que ponto é que isso pode enfraquecer ou aumentar a espiritualidade na vida de alguém? Bela questão. Antes de avançar a responder essa questão, eu gostaria de sustentar aqui um ponto interessante. Muitas vezes nós, como cristãos, esquecemos que demos vários contributos para a ciência. Quem quiser investigar aqui agora, 65% dos ganhadores do Prêmio Nobel, Química e Física, foram cristãos. Mundial, a nível mundial. Só que, muitas vezes, quando nós falamos de tecnologia, nós não temos essa percepção histórica. Por isso é que, quando nós lemos Oséias, ele aí sustenta numa realidade eclesiástica, mas ele também pode se aplicar para o contexto, que o meu povo se perde porque lhes falta conhecimento. Portanto, muitas vezes nós temos essa alergia em relação às tecnologias, é porque desconhecemos que pessoas cristãs contribuíram grandemente para o avanço da tecnologia. Portanto, isso até legitima a nossa presença no universo digital. Então, é este ponto que eu gostaria de deixar aqui bem firme, bem marcado, de que 65% dos ganhadores do Prêmio Nobel foram cristãos. Por exemplo, o Isaac Newton, para quem estudou, o Isaac Newton escreveu mais sobre teologia do que ciência. Provavelmente já ouviram falar da lei da inércia, da ação e reação, e a lei fundamental da dinâmica. Foi desenvolvido por Isaac Newton, cristão assumido. Portanto, nós temos uma presença muito considerável na contribuição científica a nível global. Tá? Então, vamos passar no outro ponto, que é a nossa questão aqui. A presença o excesso de estar na tela, será que isso pode enfraquecer ou não a espiritualidade? Porque você percebe, às vezes, as pessoas agora quase que substituíram várias coisas, por exemplo, comunhão com pessoas, porque estão todas online, pessoas estão com o mês está online, pessoas estão no WC está online. Há muitos acidentes agora que acontecem, são acidentes bárbaros assim, acidentes miúdos e baratos, de que alguém estava online a conduzir, de repente bateu no carro que estava à sua frente. Fantástico. Até que ponto é que a tecnologia ou esta presença, digamos assim, de telas pode enfraquecer ou não a nossa espiritualidade? Bela questão. Portanto, qualquer coisa pode enfraquecer a nossa espiritualidade, qualquer coisa. É a primeira máxima. O segundo ponto é que as redes sociais têm potencial. Vou repetir, qualquer coisa pode enfraquecer a nossa espiritualidade, mas existem coisas que carregam maior potencial de enfraquecer. Por exemplo, você pode consumir algo numa certa medida, mas se tu consumires por excesso, aquilo já te faz mal. O excesso em si é o potencial exagerado. Portanto, as redes sociais, o uso da tela, e isso também é recomendado, se a minha esposa estivesse aqui, já me falaria, porque eu tenho uma certa indisciplina em relação à gestão da tela com os filhos. Por exemplo, o que é que está a ser investigado, o que é que está a ser fundamentado muitas vezes atualmente? É que o grande índice de autismo que existe atualmente é produto dos pais deixarem frequentemente os filhos acompanharem as telas o tempo todo. Boneco, das 6 até as 12, das 12 até as 18. Quer dizer, a tela em si, por excesso, já se torna prejudicial. Enquadrando aqui, a tela tem um potencial muito elevado para distrair do que outras coisas. Mas outras coisas também distraem. Portanto, é necessário nós regular o uso da tela, estabelecer
tempo, estabelecer período, para que nós então possamos tirar o melhor proveito e não destruir em grande escala a nossa espiritualidade. Muito bom. Tudo por excesso prejudica. E as telas por excesso trazem ainda coisas muito mais graves, porque isso altera, desculpa aí para terminar, um dos pontos interessantes que é a nossa psicologia. Portanto, a questão da neurociência é importante também nós entendemos. Muito bom. Porque isso acaba afetando os nossos impulsos mentais quando é efetivamente por excesso. Daqui a pouco falo com o Cálice, mas a ministra Tamara, é muita distração que nós temos agora por causa mesmo do acesso que nós temos à internet, nós temos acesso para muitas coisas de forma digital. Como é que podemos manter a disciplina num meio onde há muita distração? Por exemplo, Paulo fala sobre, tem muitas vozes, né? Existem muitas vozes e uma dessas vozes tem a ver mesmo com a tecnologia, né? Portanto, às vezes eu vejo, né, pessoas estão a orar, mas estão no WhatsApp, por exemplo, né? Uma mensagem cai, de repente já foi abrir a mensagem, depois responde e volta na oração. Até que ponto é que podemos, manter a disciplina da leitura da palavra de Deus e oração, num meio onde há muita distração? Depois eu volto para Carlos para falarmos um pouco sobre a influência do trabalho que ele faz. Pois é. Na verdade, penso que o meu irmão aqui trouxe aqui aspectos muito importantes, já dando aqui um contexto geral sobre a questão. Mas existe, quem me conhece sabe que eu falo muito sobre esse texto bíblico, que é um dos textos que me guia, né? É uma força que eu tenho, que é de Colossenses 3:23, que diz que tudo o que fazemos, devemos fazer de todo o coração, como que para o Senhor e não para os homens. Então, eu falava inicialmente sobre a intenção. Por que que nós estamos nas redes sociais? O que é que estamos lá a fazer? Não é? Então, quando nós nos questionarmos sobre isso, nós vamos obtendo respostas. Eu tenho um propósito. Deus falou comigo e precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Como cristãos, precisamos sempre ser guiados pelo Espírito Santo. Porque senão nós vamos sendo levados, né, na rotina, na moda, no vício, que é aquilo que se torna, conforme trouxe aqui muito bem, é viciante. Estamos ali, vamos mexendo. E aqui eu trago a questão da disciplina. Conforme disse aqui, a disciplina ela é fundamental para tudo o que fazemos, o equilíbrio, não é? Há pessoas que organizam-se, por exemplo, eu tenho as redes sociais, eu conheço, né, eu tenho o meu lado que de alguma forma tenho tendência a cair, aquela parte mais fraca, é nas redes sociais, é na convivência, conforme já se disse aqui também, que em todo lado nós temos essa probabilidade de cairmos, não é? Então, como nós nos conhecemos e sabemos a nossa identidade em Cristo, nós precisamos de perceber qual é a disciplina que eu preciso de colocar em ação, que é para regularizar essa situação. Há pessoas, por exemplo, que estipulam horários para entrar nas redes sociais. Isso é disciplina, não é? Eu, por exemplo, tenho uma equipa que gera minhas redes sociais, ok? Eu não dizia aqui que descobri hoje que sou influenciadora, nem sei dizer bem, influenciadora digital, mas eu não tenho nem sequer mais de 5.000 seguidores. Não é? Eu devo ter 2.000 e tal no Facebook e menos no Instagram. Por quê? Porque eu, em algum momento, eu tinha minhas redes sociais fechadas, privadas, não é? Apenas aquelas pessoas, amigas que me seguiam é que tinham acesso aos meus conteúdos e às minhas redes sociais. Mas como tem a questão do chamado, e o chamado muitas das vezes não funciona na nossa zona de conforto. Eu era, e ainda sou, uma pessoa muito reservada. Tanto é que quando isto aconteceu, eu tive que retirar algumas fotos familiares, porque eu precisava de me expor, né? Eu prego a palavra, eu ensino, estou a impactar pessoas, eu preciso de tornar as minhas redes sociais públicas. Então, eu tive de controlar ali algumas coisas. Retirei as fotos, né, familiares. É uma questão de disciplina. São atitudes que nós vamos tomando porque nós precisamos ser realistas com relação àquilo que nós somos, aquilo que nós podemos e aquilo que nós também não podemos. Então, eu trago muito aqui a questão da disciplina, posicionamento, entender, né, aquilo que o Senhor tem para nós, ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. Porque senão torna-se só uma questão de comparação, uma questão de fama, uma questão de likes. E quando nós fazemos com propósito, nós entendemos que não é sobre isso.
E também evitar com que comida na cozinha queime, porque alguém está nas redes sociais, no caso. É disciplina. Carlos, o teu trabalho tem sido fundamental para aqueles que são mais perto de você, seus clientes. Até que ponto aqui tem pastores, tem homens de Deus? Até que ponto é que design gráfico, organização, por exemplo, da mídia da igreja pode alcançar, digamos assim, vidas e alcançar níveis bastante altos? Até que ponto, o que você pode trazer como contribuição em relação a isso? Tá? Sabemos, por exemplo, este flyer que está a passar por aqui foi um trabalho seu e eu penso que chega em vários lugares. Até que ponto, se a igreja se organiza, é capaz de influenciar e também ganhar vidas em relação a isso? Ok, eu começo por citar o que está escrito num versículo, onde diz: ide ao todo mundo e pregai o Evangelho. Se começarmos por ali, nós vamos perceber que hoje em dia, por causa dessa era digital em que estamos a conviver, quem não tem uma presença digital é como se nunca existiu, é como se nunca existisse. Sem presença digital é como se não existisse. Assim que as igrejas começam a fazer parte do digital em massa, é necessário que haja uma certa organização para conseguirmos alcançar essas tantas outras pessoas que de forma presencial ou de forma física não conseguiríamos, uma vez que a máxima ou a missão é ide a todo mundo e alcançai ou pregai a boa nova. Então, se as igrejas se organizarem no sentido de com essa estratégia por trás da missão, né, com o objetivo de colocar em prática esta missão de uma forma mais abrangente, será possível fazermos isso, porque pessoas já fazem de forma individual, né? Por exemplo, temos pregadores que só estão na internet, pessoas sem uma igreja local, mas conseguem fazer o seu trabalho, como a nossa irmã falou aqui, foi descoberta que é influencer agora, mesmo sem querer, ao pregar o evangelho, vai alcançando pessoas que de forma normal não conseguiríamos alcançar. Isso nota-se muito também no trabalho que algumas igrejas já fazem de forma digital. Por exemplo, no ano passado, nós apercebemos que temos um irmão fora do país, que os seus filhos acompanham os cultos da igreja de cá, do país, via internet. Então, são pessoas que não estão cá, mas conseguem receber as informações, conseguem receber o ensino e podem crescer com isso. Então, é necessário que as nossas igrejas realmente não vejam isso como um erro, enverguem para esse caminho e se organizem para alcançar. Muito bem, engenheiro. Até onde a igreja pode chegar na evangelização online? Até onde é que podemos, pode trazer talvez alguma mensuração? Até que ponto é que nós podemos chegar num lugar que nós, por exemplo, nunca imaginamos? Como é que a igreja pode fazer esse alcance global, usando então, digamos, a presença digital? Fantástico. Primeiro ponto, Jesus Cristo nos deu uma responsabilidade ao dizer: ide por toda a terra e pregai o Evangelho. Este princípio de Cristo Jesus se sustenta para todas as áreas das nossas vidas. Portanto, o digital é um deles. Existem pessoas e existem pastores que nunca vão reunir 10.000 pessoas presencialmente. Mas ao vivo, um dia, podem reunir 10.000 pessoas. Por exemplo, um dado interessante é que em Angola o uso das redes sociais tem sido crescente. Quer dizer, é um palco de muitos desigrejados, de muita gente que ainda não recebeu a Cristo Jesus. Se nós nos ausentarmos desse universo real, que é as redes sociais, que é o mundo digital, nós nunca vamos alcançar essas pessoas, se calhar presencialmente. Portanto, é necessário que seja feito no mundo em que eles estão, que é no digital. Então, de uma forma genérica, a plataforma digital ou as redes sociais podem contribuir em grande escala para que muita gente venha a Cristo, para que muita gente conheça a verdade.
Muitas vezes não se trata das pessoas não terem vontade, mas é que nós não estamos a chegar no mundo em que eles estão. Não se trata de nós nos convertermos à realidade deles. Trata-se de nós apresentarmos a verdade, apesar deles estarem num mundo em que é profundamente digital. Portanto, o digital, ele nunca pode se substituir em nenhuma instância ao presencial. O digital é um ponto complementar. Portanto, O digital nunca pode substituir em nenhuma instância o presencial. É tipo, imagina, você pode começar a fazer exercícios físicos sozinho, Sim. mas é necessário que você, realmente, a fórmula de você fazer exercício com disciplina, é necessário você ir Ter numa treino, academia. tem que ir para a academia. Tem que ir para a academia. Porque, imagina, quando você começa a fazer exercício sozinho, chega um momento que você vai dizer, hoje é um dia que eu vou me dar pausa. Mas tu sabes que existe uma responsabilidade institucional por cima de si, que é um personal trainer, ali você tem a maior chance de melhorar do que se você treinasse apenas sozinho. Isso é muito importante que o engenheiro está a dizer aqui, porque nós temos uma estatística muito grande sobre os desigrejados. Isso já preocupa a igreja. Quem é pastor local já preocupa. Há um número crescente de desigrejados. Elas não têm pastor e elas fazem o quê? Elas cultuam em qualquer igreja online que encontram. Portanto, isto aqui já começa a acontecer mesmo aqui também, quando alguém se chateia com uma liderança, se torna então, digamos, membro desigrejado. Portanto, o pastor dele é do Facebook, do YouTube, e ele não tem responsabilidade presencial por efeito. Fantástico. Irmã Tamara, essa pergunta vai para a senhora. Porque às vezes o que acontece é que até que ponto realmente não nos tornamos tão superficiais por causa mesmo desta presença mais massiva, digamos, digital para os crentes. Até que ponto é que não nos tornamos superficial, como o engenheiro aqui estava a dizer? Isto na nossa influência nas redes sociais. É isso? Imagina, há muita gente, por exemplo, crentes, que agora preferem, digamos assim, estar online, sem nenhum vínculo institucional, como dizia. Sem uma igreja física. Sem uma igreja física. Até que ponto essa pessoa pode não se tornar superficial, digamos, na sua comunhão com Deus, a sua relação entre os irmãos, só estando online? Bem, o povo perece por falta de conhecimento, não é? É preciso ter conhecimento para nós entendermos as decisões que nós tomamos. É bom e agradável que os irmãos vivam em união. Amém? Então, nós sabemos que a unção que nós temos aqui, a unção coletiva, enquanto estamos aqui, é um seminário de liderança, mas é um seminário de liderança de pessoas cristãs, não é? Então, existe um poder, existe uma unção quando nós nos unimos. E esse bom e agradável que os irmãos vivem em união é esse poder da conexão, é o poder de ouvir, é o poder do toque, é o poder da comunicação direta, não é? Nós entendemos sim que há pessoas que não vão entrar facilmente numa igreja. Eu digo facilmente, mas não quer dizer que não será possível. Por isso é que nós estamos ali, de alguma forma. Há empresários que escolheram não entrar numa igreja, mas nós temos essa missão, por isso é que vem o ID. Nós precisamos ir e vamos fazer o trabalho. É o Espírito Santo que vai convencer, mas nós temos um trabalho em massa, não é? Que é para nós tocarmos essas pessoas. Dando um exemplo prático que acontece comigo, existem pessoas que eu faço mentorias também. Muitas pessoas são empresárias, são empreendedoras e não têm essa visão de cultuar, não é? Estar numa igreja. E elas começam a perceber através da influência, né, que nós carregamos, através da palavra que nós temos, a forma que nós passamos, aquilo que nós sabemos, e alguma coisa começa a ser transformada na vida dessas pessoas. E dali surge a necessidade de conhecerem uma igreja. Mas onde é que você aprendeu tudo isso? É a palavra, sim. Mas como é que você vive? Onde é que você cultua? Como é que vocês fazem isso? É ali onde nós temos a oportunidade de apresentarmos, então, uma igreja. Porque a nossa missão é essa. Nós falamos muitas das vezes, vamos para todo lado, mas estamos a fazer o quê? Nesses lados todos. E estamos aqui a falar do mundo digital. Estamos a fazer o quê? Então, é importante, meus prezados irmãos,
é importante que a igreja atual esteja online. É importante. É importante, porque mas não substitui. não substitui. Ela tem um papel fundamental, né? Ela tem um papel fundamental, mas ela nunca vai substituir o físico, né? Essa comunhão dos santos que a Bíblia chama. Ela não vai substituir isso. Por exemplo, agora, para alguém chegar aqui, que não tenha estado há algum tempo, precisa, digamos assim, do GPS. Então, alguém manda o GPS depois é transferido para o transporte privado, coloca num smartphone e depois traz-o para cá. A igreja tem que estar online, porque quando está online, ela vai ter, digamos, a presença no Google Maps, para depois dar a localização onde está a igreja. Como dizia o Carlos, se a igreja não estiver online, é como nunca tivesse existido em termos digitais. Portanto, nessa altura aqui, é encorajadora mesmo que a igreja se esforce em fazê-lo. Eu vou para o Cálice agora sobre a organização da mídia da igreja, porque é importante, não é? A maneira como nós nos apresentamos lá em casa, porque também há muita gente, estamos online, mas às vezes o formato que nos apresentamos talvez também não é tão atraente quanto o formato dos demais. Porque eu vejo que pessoas que gostam de, digamos assim, de polêmicas, os polêmicos nas redes sociais, eles são muito organizados. São tão organizados de que quando dão uma polêmica, eles estão em todas as plataformas digitais para viralizar alguma situação. Alguma informação. Mas só que talvez, eu preciso que o Cálice diga, nós que temos a boa informação, não estamos tão organizados assim quanto aqueles que são polêmicos. Como é que a igreja nessa altura aqui pode organizar, já que o Cálice trabalha muito nessa zona aqui? Certo. Vou começar por acrescentar o que estávamos a falar sobre presença digital. Eu queria acrescentar algumas palavras sobre aquilo. Quando o pastor Quilandani falou que é preciso que haja a presença digital, porque sem a presença digital é como se não existisse. É como se não existisse. Isso faz com que as pessoas que queiram chegar até onde vocês estão, eles não consigam. Por isso, há essa necessidade. O que eu quero dizer é o seguinte. Hoje, para as pessoas virem até as igrejas, eles começam por ver primeiro as redes sociais dessa igreja. Eles, antes de escolherem um lugar, antes de decidirem, eles querem ver se é bonito, se é apresentável, se serão bem recebidos. É uma coisa que agora não se vê logo no físico. A partir das imagens, de como nós comunicamos, como transmitimos as nossas mensagens nas redes sociais, acaba servindo como um cartão de visita muito prático para aqueles que querem chegar até as nossas igrejas. Então, aproveito deixar um convite rápido aqui aos pastores e líderes. Aproveitem investir nisso, uma vez que é uma área que ainda está em crescimento. Ainda não atingimos um número muito elevado de igrejas, organizações evangélicas nas redes sociais. E é um bom momento de aproveitarmos, porque, na verdade, tem muita gente que nós podemos e devíamos e também provavelmente queremos alcançar, e essas pessoas só poderemos alcançar elas a partir das redes sociais, porque são pessoas que estão muitas vezes conectadas nos seus telefones, aquelas publicidades que nós deixamos nas paredes, às vezes na rádio ou na televisão, nem sempre alcançam o máximo de pessoas que nós queremos. Por causa dessa era digital, pouca gente assiste televisão, pouca gente acompanha emissões de rádio e pouca gente anda de cabeça erguida para olhar os panfletos e os billboards nas ruas. As pessoas estão mais assim. Então, aquela forma de comunicar tradicional, que tem a ver com impressão de panfletos, passar na televisão e rádio, não é muito eficaz para aquele outro público que nós queremos alcançar. Então, já que a igreja precisa se manter no digital, mostrar uma cara, se tornar convidativo ou atrativo, precisa aproveitar todas as boas estratégias que existam ou que estão disponíveis para o alcance dessas pessoas, principalmente pelo fato do nível etário ou a escala etária das pessoas. Exemplo prático,
Os mais velhos preferem assistir telejornal, preferem assistir entrevistas em foco. Se tivermos uma pessoa, como o pastor Matumona tem feito, passa às vezes num programa para falar um pouquinho de liderança, a partir dali, ao falar disso e fazer o convite, essas pessoas são atingidas. Nas ruas, existem pessoas que trabalham mais de cabeça erguida, poderão ver esses panfletos e comunicados e billboards. Mas para a camada juvenil, as pessoas que estão mais ativas nas redes sociais serão alcançadas com a nossa presença digital. Então, precisamos aproveitar tudo que é estratégia boa, tudo que é ferramenta boa, para alcançarmos aquilo que é ida e evangelizar a toda... Ok? Posso? Quer aproveitar e falar? Sim, queria só aproveitar aqui o comentário do irmão e trazer aqui um ponto que é muito importante. Por conta da pressão social, né? É importante nós percebermos que existe vida fora das redes sociais. Com certeza, com certeza. Não é isso que nós queremos passar aqui, não é? Que não tem vida ou não somos vistos quando não estamos nas redes sociais. Existe vida fora das redes sociais. Entretanto, as redes sociais, elas tornam-se ou chegam a ser um canal para o cumprimento do nosso propósito. Então, é isso que nós precisamos de observar, é isso que nós precisamos de entender, porque existem pessoas impactando também fora das redes sociais, mas existe sempre mais, não é? E nós falávamos aqui há bocado que o inimigo, ele tem usado as redes sociais de uma forma tão forte. Nós entramos principalmente no Facebook, eu não gosto muito do Facebook, mas como preciso de usar o Facebook, que é para propagar o evangelho, acabo usando. Há muita facilidade de entrarmos no Facebook e encontramos logo conteúdos completamente negativos. É a estratégia, é aquilo que o pastor Kilandani dizia, não é? Há pessoas que estão muito unidas e o diabo tem essa estratégia, há muita unidade. As coisas negativas, elas viralizam com muita facilidade. Então é ali onde nós entramos também com ousadia, não é? Porque é um canal que o Senhor colocou disponível, e não vamos dizer que é um canal do diabo, é um canal que o Senhor colocou disponível para nós fazermos as coisas certas. Então, existe vida fora das redes sociais, mas precisamos de aproveitar as redes sociais para propagar então o evangelho. Nós já estamos indo para o final. Engenheiro, diga-me como podemos proteger essa geração nova, emocionalmente, que tem maior acesso, digamos assim, às redes sociais. Há uma estatística, por exemplo, que fala de que essa nova geração, a geração Z, ela, se não for muito bem cuidada na igreja, elas podem não pertencer à igreja dos pais. Por quê? Porque elas estão muito mais viradas, digamos, à tecnologia. E se a igreja dos pais não tiver, digamos assim, não tiver totalmente digitalizado, elas vão aonde, por exemplo, se sentem totalmente familiarizados, no caso. Como podemos proteger nossos filhos, irmãos, jovens, emocionalmente no uso, digamos assim, das redes sociais? Exatamente. Para qualquer proteção dos filhos, tudo começa com educação, primeiro ponto, né? Que a educação é determinante. E a educação cristã é profundamente ainda mais determinante. A reserva moral do Ocidente é o cristianismo, sem sombras de dúvida. Sem a fé cristã, realmente nós teremos uma libertinagem em níveis profundamente exagerados. A fé cristã é o limitante. Limitante no sentido, é o que controla, é o que atribui virtudes mentais para que a pessoa... Tempera, muito obrigado, resumiu. Estava aqui a lutar, a procurar uma palavra certa. Tempera. Um mau tempero na alimentação, ninguém quer comer, né? Sim. Yeah. Então, tempera. Porque se nós não trabalharmos arduamente na educação, se não trabalhas na educação profunda, me refiro à educação cristã, que é o ensino da palavra, permanente aos fiéis e a essa geração, quando eles forem para este mar digital, provavelmente eles vão ter uma consciência muito mais reservada, muito mais firme, do que se eles não tivessem educação. Meu ponto final a respeito desta pergunta é de que nós devemos educar essa mesma juventude antes que eles vão às redes sociais, não depois apenas deles estarem lá.
Portanto, o ensino de equilíbrio, do uso daquilo que eles terão, tem que começar agora. Por isso é que eu acredito que algumas igrejas precisam desenvolver programas de ensino permanente, principalmente a escola bíblica dominical, e começar já a introduzir esse ponto. Olha, daqui a pouco vocês vão para a escola, vocês vão lidar com uma outra realidade, vocês vão entrar provavelmente no universo digital, a vida é assim, a vida é assim. Existem pessoas que abraçaram este caminho, mas vocês como cristãos devem seguir aquele, porque se não houver um programa intencional de educação, nós vamos perder muitas vezes essa batalha. Nós estamos em guerra. É bom que a igreja fique a saber disto. Nós estamos em guerra. O mundo jaz no maligno. Então nós temos que preparar os nossos filhos agora, não amanhã. É agora que se deve preparar. Porque imagina, eu sou bacongo, para quem não sabe. Existe eu não sei falar Kikongo, mas vou traduzir aqui a tese, no caso, que você só tem que aconselhar a criança, não depois dela ir à praça, mas antes dele ir à praça. Eu acho que alguns mais velhos aqui que entendem Kikongo já devem perceber. Quer dizer, que a educação tem que ser agora e não depois delas irem já. Muito bem. Enquanto preparam, digamos assim, as últimas considerações, tá? Eu gostaria de dar alguma palavra aqui na plateia, por favor. Provavelmente pode acontecer de que navegamos e provavelmente não demos alguma resposta de algo que realmente o inquieta. Então, gostaria mesmo de que nos fizessem. E aí, então, nós vamos Temos 2 minutos, temos uma pessoa e temos outra pessoa ali também. E temos 4. Penso que é suficiente para o efeito, tá? Então, por favor, vamos ser telegráfico na pergunta. Depois, então, aqui vamos responder. Obrigado. A paz do Senhor esteja convosco, irmãos. A minha preocupação, e vou considerar de ignorância espiritual, se assenta em 2 textos cuja mente não nos revela. O primeiro texto foi sustentado pelos senhores quando diziam: a palavra ida ao mundo e pregai o Evangelho. Entendo que as redes sociais é precisamente este meio que me permite ir ao mundo sem ter que ir ao mundo. E Jesus depois vem chamar a atenção aos que têm de ir ao mundo, dizendo que quando você for orar, não façam como os hipócritas que saem nas sinagogas para serem vistos pelos homens. E a minha preocupação é precisamente aqui. Hoje por hoje, me parece a mim que muitas vezes as redes sociais ou outros meios não servem para propagar a palavra, mas uma exposição pessoal. Tanto que ontem nos foi lembrado que há quem hoje já faz a pregação, prepara a sua pregação, usando a inteligência artificial. Qual é o ponto de vista dos nossos oradores quanto a esta questão? Por outro lado, como pode uma pessoa estar a fazer oração para meter lá o telefone a fazer filmagem? Isto é mesmo uma oração para Deus ou um conteúdo para as redes sociais? Até que ponto é que os nossos conteúdos têm estado a ajudar os cristãos? 2 exemplos aqui. Vejamos, língua estranha, língua dos anjos. Está o homem com o telefone do irmão e vai fazer babá. Ok, vem a pergunta, isto é que é língua estranha. Tu entendes? Não. Para a pessoa que me está acompanhando nas redes sociais, vai entender mesmo isto aqui como língua dos anjos? Paulo dá-nos um elemento interessante. Eu vou roubar mais um. Me permitam só. O nosso tempo mesmo foi para não monopolizarmos. Eu penso que pegamos esta parte, meu irmão. Peço mesmo desculpas. Vamos deixar a palavra para os outros perguntar, porque tem que fazer a gestão do tempo aqui. Tá bem, mas insiram nessa questão digamos, da língua estranha, a questão dos milagres que são expostos, não é? Insiram isto aqui para ver a apreciação das pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Muito bem. Outra pergunta, vamos responder de uma única vez, pelo menos assim ganhamos o tempo, por favor. Ok, a paz do Senhor, irmãos. Estamos a ser bem esclarecidos, mas antes gostaria de me apresentar. Sou o irmão David Lopes. A minha questão é sobre quais são os cuidados, né, que nós devemos ter como crentes. Nós aqui aprendemos que as redes sociais é um universo que há mais conteúdos que não são religiosos, né? Então, hoje nós estamos a ver que há poucas igrejas que estão a utilizar
as redes sociais como uma ferramenta para a evangelização. Agora, eu gostaria de saber, nesse universo, onde o inimigo tem sido o principal alvo, porque há aqueles momentos que nós estamos a pesquisar... Irmão David, vai direto para a pergunta, por favor. Exato. A pergunta é, quais são os cuidados como crentes que nós devemos ter a utilizar as redes sociais, sabendo que é um universo onde tem mais conteúdos que o inimigo prepara? Muito bem, muito obrigado. Vi uma... Por favor, vai direto na pergunta. O digital estarás corrompido. A outra questão é sobre a questão da propagação pessoal. Sim, é verdade também, isso acontece, infelizmente, mas está errado. A outra questão das línguas estranhas, assim, o apóstolo Paulo recomenda que, em algumas circunstâncias, não é bom que se faça ao público. Mas agora não te esqueças, Deus é soberano e Ele pode orientar determinadas coisas, tá? Então, este é um ponto a levar em consideração. O outro, como eu posso ter a certeza que as igrejas virtuais são verdadeiras? Todos nós podemos correr a enganos, estando no mundo analógico como no mundo digital. A confirmação presencial é o veredito final, se é verdade ou não, tá? Por isso é que eu disse, por mais que haja o virtual, não deve substituir o presencial. A última questão sobre o uso da inteligência artificial. A inteligência artificial... Essa pergunta, eu vou respondê-la diretamente quando estiver com ela, tá? Eu vou responder diretamente a ti. Vais ter uma aula presencial comigo, não vai ser online. É uma aula presencial, então o professor virá até você para te dizer então a resposta. Por favor, muito obrigado por terem aceito o meu convite. Obrigado mesmo. Espero terem gostado e terem aprendido. Gratidão, obrigado.